Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Trabalhador em Pauta, hoje dia 1º de setembro. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E é um programa produzido pela Pump, produtora digital, e apresentado por mim. E tenho a minha bancada com Ivi Fávero, Júnior Gomes, Ricardo Amaral, todos eles comentando, falando dos assuntos que passou na semana, as curiosidades. E vou falar com eles. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Andressa. Boa noite, Ive. Boa noite, Júnior. Boa noite para todo o pessoal que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante, né, que é o acidente de trabalho, que tem aumentado aí, infelizmente, nos últimos anos. Então é um tema aí, uma preocupação para todo trabalhador que possa vir a sofrer um acidente, né? Isso mesmo. Boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite, Andressa, boa noite, Ive, boa noite, Ricardo, boa noite a todos os caros ouvintes, né? É um prazer estar participando novamente, ainda mais tratando de um assunto, como o Ricardo disse, né? Infelizmente é um assunto importante porque temos que trabalhar na prevenção, então tudo que reconhecemos e trabalhando na prevenção, e a gente vai tentar dar algumas dicas, algumas informações um pouco preocupantes, né? Alarmantes, para que a gente possa evitar que isso venha a ocorrer com outras pessoas, né? Isso mesmo. E tenho a honra de estar aqui comigo hoje ao meu ladinho, Ivi Fávero. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Ricardo. Boa noite para você, Andresa. E para você que nos acompanha de casa, no trânsito, ou que vai assistir, acompanhar, ouvir amanhã ou depois de amanhã, em algum momento aí do seu dia a dia. Quando a gente fala dos assuntos que iremos tratar agora, não é com o objetivo de sermos alarmantes, nada disso, mas é para que a gente preste atenção nas coisas e evite os acidentes, todos aqueles que forem possíveis da gente evitar, né? Isso mesmo. E tudo isso é transmitido pelo YouTube, Spotify, pelo Facebook. E está ao vivo e fica gravadinho lá para quando você quiser assistir, estamos lá. E para qualquer comentário, sugestão, pergunta, você pode entrar em contato no telefone 1397770606. E hoje vamos começar com o nosso assunto, né? Que cresce o número de acidentes de trabalho, né? Vem crescendo a cada dia e é uma loucura tudo isso, né? As pessoas têm que ter aquele cuidado, mas as empresas elas têm que estar sempre de olho, sempre reavivendo as leis, as normas, não é mesmo, Ricardo? Vamos lá. A questão do acidente de trabalho é uma questão, para mim, assim, corriqueira, né? Eu trabalho com isso, é uma das principais ações que eu faço no escritório, que eu fazia quando era estagiário de direito lá nos anos 90. Então, eu sei falar bastante sobre o tema. Se você pensar, pessoal, a nossa Constituição é de 88. Antes da Constituição de 88, o enquadramento do acidente de trabalho, a indenização de reparação de danos, tanto moral quanto material, era muito mais difícil, tá? E a nossa a gente era um país mais agrário, um país, né, mais antiquado, uma ditadura. Então, não existiam tantas leis de proteção e as leis que existiam nem sempre eram aplicadas, né? No final dos anos 80, com a Constituição, começo dos anos 90,
explodiram as ações de indenização por dano do trabalho, por acidente de trabalho no Brasil, e isso gerou com que as empresas passassem, o Júnior vai falar bastante sobre isso, a tomar uma série de cuidados e medidas protetivas, né, para que os trabalhadores não sofressem esse acidente, que no fundo é muito prejudicial para a empresa, não só para o trabalhador. O trabalhador se acidenta, perde a capacidade dele de trabalho e às vezes pode perder, né, parte significativa da vida até, mas para a empresa é péssimo também o trabalhador dela se acidente, seja porque ela perde um profissional treinado para a função, seja porque é caro pagar e muito caro pagar uma ação de reparação de danos por acidente de trabalho na justiça. E elas correram atrás e foram melhorando, né, as condições. O problema é que quando vem a crise, né, financeira, que a gente se encontra ainda há quase uma década, né, desde 2014 em diante, é cobertor curto, né? Às vezes a empresa com problema de caixa acaba se descuidando exatamente da questão referente à segurança, né, do trabalho. Eu acredito que seja uma péssima opção, porque você economiza a curto prazo para gastar mais e bem mais a médio e longo prazo, porque as ações são caras, os problemas decorrentes do acidente de trabalho são caros para a empresa, então não é uma boa opção, mas às vezes, né, o gestor de profissional de cada empresa, com um caixa apertado, uma decisão, o cara pressionado, né, o profissional pressionado, acha que não vai acontecer, a gente sempre pensa que essas coisas acontecem com os outros, nas outras empresas, não na nossa, né, com outro empregado e não com o seu, e acaba descuidando, né, dessa questão da prevenção, e isso acarretou que nos últimos anos teve um crescimento muito grande, né, dos acidentes de trabalho, que certamente é decorrente dessa falta de prevenção, né? Que eu vou passar a bola para o Júnior, que agora essa é a parte dele comentar. O Júnior é o nosso engenheiro segurança do trabalho, tem aquelas normas e tudo, é o que sabe tudo de normas de acidentes de trabalho. Sabe tudo não, um pouquinho, né? A gente vai aprendendo a cada A dia, gente vai né? aprendendo. Assim como eu aprendo na banca também, com os demais colegas, porque é uma coisa muito bacana quando temos diversas áreas, né, diferentes, porém estão interligadas, né? Nem o Ricardo é um profissional voltado, é um advogado voltado à área trabalhista ou previdenciária, então, só que os assuntos acabam se convergindo, né? E muitas vezes a percepção tanto da Ive, quanto da Andressa, quanto do Ricardo, às vezes acaba tendo um pouquinho diferente e acaba nos ajudando a criar uma estratégia, um pensamento até diferente, ainda mais nós, eu estou falando comigo, que seriam os prevencionistas, tanto engenheiro de segurança quanto os técnicos de segurança, e na verdade não deveria ficar apenas interligado apenas esses dois profissionais, né? A segurança do trabalho é algo que tem que estar intrínseca em todos nós. Então, se nós utilizarmos assim como uma política, né, ou como uma filosofia, eu acabo utilizando bastante essa palavra lá, os japoneses fazem isso muito bem, né, o processo Kaizen. Se a gente endossa isso dentro de nós, né, intitula isso dentro de nós como uma filosofia de prevenção, não precisa as empresas estarem cobrando, né, porque dentro de nós a gente já estaria fazendo isso. Nós amargamos números tristes, realmente, como o Ricardo até falou. Eu vou até pegar em questão de números aqui. Em 2021, tivemos uma quantidade total aqui no Brasil de 571 mil acidentes de trabalho. Isso, acidente de trabalho que foi notificado com CAT. Então, assim, aqueles acidentes que ocorreu e teve CAT. A gente sabe que a CAT é um comunicado de acidente de trabalho que é feito pelo empregador. E a gente sabe que o Ricardo aí deve estar careca de receber casos assim, que a empresa, não, isso não aconteceu, jamais. Tem empresas, né? Então, só agora um pouquinho de nós pensarmos, né? Se com essas dificuldades de comunicar os acidentes, já temos 571 mil que foram comunicados, imagine tantos os outros.
Olha, eu creio, infelizmente, isso aí deve estar beirando próximo de 1 milhão aí de acidentes, né? E aqui no nosso estado de São Paulo, é o estado maior aqui do Brasil em relação à sua capacidade produtiva, né, de trabalhadores, só que ele representa 35% de todos esses 571 mil. Aí o segundo maior estado aqui de acidentes é Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? Só que se nós colocarmos pela capacidade que o Estado tem, né, de trazer novas tecnologias, a gente tem um Estado mais desenvolvido, tanto para o lado tecnológico, para o lado de melhoramento das empresas. E mesmo assim, amargamos aí mais de 30% de todos os acidentes envolvidos, né? Temos diversas NRs que foram elaboradas, né? Como o Ricardo colocou bem, em 1988 foi lá a nossa Constituição ainda de vinda de um processo meio maquiado com autoritário, né? E ao longo do tempo eu posso dizer que isso foi melhorando, né? Tanto é que hoje, atualmente, temos 37 NRs, né? Para ter a 38ª aí envolvida, até para poder tratar de assuntos específicos baseados em quem? Baseados em situações que ocorrem de acidentes. Então, toda vez, infelizmente, que ocorre um acidente, a gente tem que parar, fazer aquela avaliação após o acidente, que o Ministério do Trabalho deveria fazer isso, né? Ele não faz por incompetência, ele faz muitas vezes por falta de contingência. E identificar, olha, o que precisa melhorar, o que precisa ser revisto, o que nós não colocamos, e criar muitas vezes uma regra e uma norma. E depois, infelizmente, eu falo demais, o horário já passou. Não, não tem problema. Mas, e também trabalhar o quê? De mais profissionais voltado para o lado da prevenção. E, infelizmente, empresas, né, como temos o cobertor curto, aí, como o Ricardo também mais uma vez falou, é uma realidade, mas quando o empregado começa a ver que a prevenção não é um investimento, não é um custo, e sim um investimento, e quando começar a trazer que todos esses tipos de acidentes envolvidos, eles irão custar mais pela aquela ação regressora do INSS, por tudo que ele vai pagar de causas trabalhistas e também de causas não trabalhistas, né? Porque a gente tem leis aqui que não é porque você recebeu uma indenização do INSS que você está livre de não ser julgado por outras esferas. O Ricardo pode falar isso até muito bem. Então, a pessoa pode acionar uma justiça comum, por alguns outros tipos de danos, acionando a justiça, e muitas vezes a empresa tem que pagar, né? Então, é muito importante a gente ver essa sistemática de interligação muito grande para que a gente possa criar políticas e reduzir essa quantidade de acidentes. Tudo isso eu acho que tem que ter uma basezinha, né? Como falou, é o empregado com o empregador ter não ficar naquela coisa frenética, né? Chegar para trabalhar naquela correria, que é onde a gente acaba esquecendo, né? Às vezes tá ali cortando alguma coisa na cozinha, corta, o operacional tá naquela, né? Não tá prestando atenção às vezes no caminho, e aí é onde acontece os acidentes. É verdade. É verdade, tudo aquilo que eu estava até falando. Quando a gente coloca isso como filosofia, a gente não faz por obrigatoriedade, a gente faz por uma condição normal. Então, se nós, dentro da nossos procedimentos, dentro da nossa própria casa, a gente não faz porque é uma obrigação, faz porque é uma condição normal, vai nos proteger, vai nos ajudar, vai ter um melhor resultado para o nosso serviço, para a nossa relação. Então, quando conseguimos colocar isso na mente do trabalhador, a gente tira aquela responsabilidade, estou vigiando. A gente não tem que vigiar trabalhador. Isso eu falo muito, isso não é método prevencionista. A gente não tem que lidar o trabalhador como se fosse uma criança, né? A gente tem que instruir ele qual o risco daquela atividade que tem para com ele. Tanto é que dentro de alguns assuntos que a gente vai falar, a gente sabe o risco terrível que tem em relação a um acidente. Muitas vezes deixa marcas e sequelas pro resto da vida. A gente tem alguns casos aqui que iremos falar, tem um pouco mais de tempo. Assim, para a empresa vai ser custoso, vai pagar uma indenização, mas a empresa ela tem um poder econômico, né? Alguns um pouco menos, outros um pouquinho mais, mas nada se compara ao poder econômico individual ou a sua capacidade elaborativa de cada um, que uma das vezes você perde isso e não recupera mais. Então, os danos, não existe o valor que consegue restituir e pagar essas perdas que você possa ter. Exatamente. Isso mexe muito, né, Ive? Com o Mexe. psicológico da pessoa. Pode ser que a indenização dê para você ficar, mas a sua cabeça não é a mesma. Não, com certeza não. E o grande problema dos acidentes de trabalho, eles estão todos interligados também com a questão cultural, né?
muitas vezes o trabalhador acaba se colocando numa posição de que ele acredita que ele precisa trabalhar, ainda que aquele ambiente de trabalho não ofereça condições para que ele trabalhe da melhor maneira possível, no melhor ambiente, com a maior segurança possível. E ele não sabe que ele pode se recusar, inclusive, a trabalhar naquele ambiente insalubre, naquele ambiente perigoso, que existem leis que garantem esse direito, né, de se recusar a trabalhar em condições perigosas e que coloquem a sua vida em risco. Por não desconhecer, esse trabalhador, essa trabalhadora, muitas vezes acaba desenvolvendo traumas, transtornos mentais, né? Aí a gente pode falar de vários, pânico, medo, a questão da ansiedade, a questão da depressão. A própria medicação, uma vez que sofrendo o acidente, ele vai ter esse gasto e que não vai ser o empregador que vai arcar com esse prejuízo, fora todo o prejuízo da coletividade. Porque uma vez que esse trabalhador fica com vários comprometimentos, a família dele sofre as consequências e toda a sociedade sofre as consequências também. Ele pode ter o seu salário reduzido, ou se não reduzido, ele vai ter gastos que anteriormente ele não teria, e isso por si só faz com que ele contribua menos com a economia. Ou seja, é uma coisa que começou lá na empresa e que a gente muitas vezes não vê relação com a questão social, quando na verdade está intimamente ligado, né? E tem uma informação que grande parte das pessoas acredito eu não saibam. O país faz parte do G20, que são as 20 maiores economias, 19 maiores economias é a União Europeia, em que se discutem várias coisas sobre finanças e sobre questões econômicas dos países. O Brasil é o segundo país que tem o maior número de acidentes dentro desse grupo. É alarmante isso, né? E é uma informação que não chega nas pessoas. Nos últimos 11 anos, cresceu em 470% o número de acidentes de trabalho. Isso acontece por quê? Porque empregadores não dão o devido valor e não investem na segurança dos seus trabalhadores e trabalhadoras como deveriam fazer. Isso é prejuízo na certa, para ele enquanto empregador e para toda a sociedade. É incrível que, como você estava falando, né? Tem essa lei que o empregado ele pode falar, não, ali não tem uma segurança para mim, então eu não vou fazer, não vou fazer. Ele pode tomar assim sei lá, uma suspensão, ficar é, meio assim marcado no trabalho. Sofrer assédio Isso. moral. Será que isso acontece, Ricardo? Porque a Acho que gente, não, muitas né, pessoas. Ricardo? Não. Eu já tive até um caso de um caso no escritório de um trabalhador que se recusou a fazer um trabalho no navio, porque para descer para o navio era uma escada totalmente irregular, né? Como se fossem assim pontos de gancho encravado, né? Na parede que você tinha que descer, que estavam molhados. Era um dia que estava uma chuva, né? E ele se recusou, chamou um representante da CIPA, falou não, não desço. E eles não tinham equipamento de segurança, não tinham corda para descer, né? Tinham que descer sem equipamento. Falou, não, sem corda, sem eu não desço. E deu um reboliço, chamaram a CIP e o cara falou, não, ele estava certo. Né? Quando chegou o engenheiro de segurança, ele deu uma bronca no encarregado que estava mandando descer. Falou, você está botando aqui todo mundo em risco, né? Você não pode descer. Tá? O trabalhador está certo, você que está errado. Né? Então, casos assim podem acontecer. Agora, nesse caso que eu relatei,
é um caso grande, de uma empresa grande que trabalha no Porto, que tinha um engenheiro de segurança, que chamou, que foi lá, né? Então se evitou esse acidente. Às vezes, em empresas menores, o encarregado manda e o cara tem que descer, e não tem engenheiro, não tem corda, não tem equipamento na empresa, né? Não tem a quem recorrer, ele não tem essa ajuda, ele não tem a quem chamar, né? E a empresa não tem a corda, não tem equipamento, não tem ninguém treinado para descer de rapel, que não é fácil, né? Assim, tem que ter um mínimo de treino, enfim, e aí os acidentes acontecem, né? Os acidentes, quando acontecem, a Ivy falou bem, é um prejuízo para todo mundo, para a sociedade inteira, é um prejuízo enorme para o trabalhador, porque o acidente pode acarretar, tirando a perda da vida, né, que é uma coisa insubstituível, né, mas mesmo que ele sobreviva, pode acarretar a perda da capacidade dele de trabalho total ou parcial. Seja qual for, né, seja total ou parcial, ele pode acabar carregando isso para o resto da vida. Nem toda redução e perda da capacidade de trabalho é reversível. Às vezes é, outras vezes não. Né? Quando isso não é reversível, o trabalhador vai ter isso para o resto da vida. São geralmente nesses casos em que se geram indenizações altas, tá, da Justiça do Trabalho. Geralmente as pessoas pensam na indenização por dano moral, e essa nossa justiça não costuma apenar com valores altos. 50 mil, 100 mil reais é muita coisa de indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, mas o que sai muito caro para a empresa é a indenização por dano material, porque no caso de um trabalhador que se acidenta com uma indenização, com uma perda da capacidade de trabalho irreversível, seja ela parcial ou total, a ação trabalhista, você pede uma indenização referente à média dos últimos 12 meses que esse trabalhador recebia antes do acidente, da data de quando houve o acidente até a data, vai hoje no caso dos homens 78 anos, no caso das mulheres de 80, que é a data da idade média do trabalhador brasileiro. Então isso, ainda mais dependendo do valor do salário e da idade em que esse trabalhador sofreu o acidente, pode gerar uma indenização muito caras, porque imagina que um trabalhador desse que está subindo num navio com 30 anos, né, se ele sofre um acidente e você a empresa tem que pagar a indenização dele com 30 anos até os 78, é bastante dinheiro, né? Mesmo que seja parcial, que você vai computar metade do salário, não o salário inteiro, são indenizações muito caras que o trabalhador certamente tem direito, porque se ele perdeu a capacidade do trabalho e por culpa da empresa que exigiu dele trabalhasse num local sem segurança, ela é responsável e tem que pagar, né? E é por isso que tem que ser evitado, né? Não tem que ser buscar isso. Isso tem que ser a todo custo evitado para a empresa, para o trabalhador e para a sociedade. Em muitos casos, acontece que a empresa tem um engenheiro de segurança do trabalho, foi notificado todos, fizeram o treinamento, mas o empregado ele cisma em não fazer o certo, né? Para talvez uma possível indenização, né? Isso, Mas aí cabe a até perícia. demissão por justa causa. E, assim, é o que o Júnior falou. O trabalhador que fizer isso, assim, se ele perder a capacidade de trabalho dele, aí a questão que a Ivy pode falar bem, só a perda da capacidade de trabalho por si só já gera um dano psicológico na pessoa, porque você passa a ser uma pessoa capaz, uma pessoa sã, uma pessoa sadia, uma pessoa que está na sociedade incluído, para um velho, assim, para um velho não, mas para um inválido, né? Sim. Você se sente igual a um velhinho aposentado, né? Que para um trabalhador de 30 anos é um choque, né? As pessoas até se aposentarem, até chegar na cidade, passam por toda a vida, vão se acostumando, já estão preparadas, muitas vezes na aposentadoria, mesmo depois de uma vida inteira,
tem esse choque ainda, né? Aí vai poder falar sobre isso bem melhor do que eu, mas para uma pessoa jovem, né, que está em plena capacidade do trabalho, é muito ruim. É muito ruim perder a sua capacidade física, né? Não é só para trabalho, também é para diversão, é para o dia a dia, é para a vida. Não vale a indenização, não compensa. Não façam isso. É verdade. E aí eu vou pegar esse gancho, né, para falar justamente desses traumas psicológicos, mentais e também físicos, né? Uma pessoa jovem, ou mesmo uma pessoa não tão jovem, né? É, quando ela escuta essa palavra, né, invalidez, incapacidade, como que a gente se sente só por ouvir essas duas palavras, né? Normalmente as pessoas fogem disso. Elas são e querem se sentir capazes e valorizadas. É, e aí, o trabalhador que se coloca em risco, provavelmente ele já tem algum distúrbio que não foi diagnosticado, porque ninguém, em sã consciência, vai ou deveria arriscar a própria vida ou arriscar a sua capacidade, o seu, né, de ir e vir, inclusive, porque se colocou em risco. Uma coisa que muitas vezes acontece e que a gente vê acontecer, e eu já vi muitas vezes, é as pessoas dizerem: eu estou doente, mas eu vou trabalhar sim por causa da minha responsabilidade. Ou eu estou doente, mas eu vou trabalhar sim, porque se eu não for hoje, eu posso ser mandado embora amanhã. As pessoas têm medo também. Como as pessoas têm medo de procurar lá o RH e dizer que precisam se afastar por determinadas razões, né? Isso já vi muitas vezes, inclusive uma professora há alguns anos caiu em frente à escola, então não dava nem para dizer que não tinha sido um acidente de trabalho, porque ela estava entrando e ela caiu em frente, ficou com parte do corpo para fora do portão, parte do corpo para dentro do portão, e por uma crença equivocada de que ela perderia direitos, ela não quis dar entrada no acidente de trabalho, né? E é justamente o contrário. Você precisa sim dar entrada na CAT. É direito seu, porque você pode não sofrer um dano aparente naquele momento da queda, porque aparentemente ela não tinha nada, né? Não quebrou nada, enfim. Mas o dano pode aparecer horas depois, 1 ou 2 dias depois. Então, sim, é importante você sempre dar a entrada na CAT, fazer todo o procedimento correto e não ter medo. Grande parte das coisas que acontecem nas empresas, sejam elas públicas ou privadas, porque quando a gente fala do público, a gente tende a dizer que não é uma empresa, mas é também, as pessoas, por desconhecerem os seus direitos, ou por terem medo do assédio moral que podem sofrer, ou de várias coisas que podem ouvir dos seus superiores, elas acabam se calando e aí os danos podem ser severos para elas, para as famílias e para toda a sociedade, como disse na minha fala anterior, né? Todos perdem quando a gente não conhece os nossos direitos e quando os nossos empregadores também não fazem a menor questão que a gente conheça dos nossos deveres, porque, de verdade, quem é que sabe, quantos trabalhadores sabem que podem se recusar a fazer determinado trabalho por estarem em segurança? Será que todo mundo sabe, né? Será que as CIPAs atuam no sentido de levar a informação para os trabalhadores e trabalhadoras nesse sentido, de que eu, funcionário de uma escola, por exemplo, e eu gosto de dar os exemplos das escolas porque é da escola que eu venho, né? Será que o funcionário da limpeza tem condições de limpar um vidro numa altura que de repente pode colocá-lo em risco e que seria melhor de repente chamar um outro profissional, a empresa contratar um outro profissional que possa fazer esse trabalho melhor e com segurança, usando, por exemplo, talvez as cordas?
Grande parte dos funcionários não sabem disso. Aí, quem são os funcionários da limpeza das escolas? Normalmente mulheres, aí elas sobem naquelas escadas, não fazem uso das cordas, caem de lá, como já aconteceu. Eu trabalhei numa escola que a funcionária caiu do telhado, ela se quebrou inteira, né? Ela fez isso porque ela quis? Não. Ela fez isso porque ela não sabia que ela poderia dizer: não vou fazer, não tenho competência para isso. É melhor contratar alguém que tenha. Mas o medo de ser mandado embora por uma terceirizada também influenciou nessa questão. E aí, de novo, todo mundo perde. É uma questão que é bom a gente estar sempre falando, né? Porque eu mesma não sabia que a gente pode se recusar de um trabalho que seja perigoso, que não tenha ali a segurança, né? Será que o Júnior ele pode falar melhor assim desse? Eu Sim, posso. sim, temos aqui. Hoje temos aqui a NR1, que ela deixa até clara, né, que é o direito de recusa. Todo tipo de serviço que configure risco grave e iminente, tem o direito de recusa até que aquele risco possivelmente grave e iminente venha a ser neutralizado, eliminado, ou venha mostrar sua realidade, que muitas vezes é um pouco diferente do que o trabalhador achou. Mas esse achismo do trabalhador é importante, porque você já dá uma maturidade que ele está preocupado com a sua segurança. Então, eu vivenciei algumas vezes isso, né? E como vocês mesmo, todos vocês colocaram até muito bem, é normal do trabalhador ter medo. Uma vez porque ele não conhece, muitos acabam não conhecendo um pouco o risco, não tem um pouco uma cultura de prevenção, e outros também até por causa de medo, né? Não, eu vou fazer porque se eu me recusar a fazer, eu vou perder meu emprego, e hoje eu preciso. E aí tem N situações que são verídicas, que normalmente acontecem. Eu, graças a Deus, tive o prazer, né? Estou tendo cada vez mais o prazer de sempre estar sendo uma voz que está propagando isso, assim como meus colegas também. E dizer para o trabalhador: olha, não importa qualquer tipo de serviço, você tem um direito de recusa baseado dentro de uma lei que acaba te protegendo para isso, né? E até eu falo sobre, tem um artigo da CLT, mas eu falo muito da NR1, que é justamente uma vinculação da CLT. Eu vou até falar um exemplo rapidinho, né? Tem um profissional na usina hidrelétrica de Itatinga, no qual eu trabalhava, e eu dei uma ordem para que eles fizessem uma operação elétrica. Então, eles iam fazer uma operação, parte do circuito ia estar energizado, né? E eu fui, estudei aquele circuito e falei: dá para fazer isso, tudo em alta tensão. E dei a ordem para o supervisor, que também era engenheiro. Aí o supervisor olhou: Júnior, vai dar certo? Eu falei: dá uma olhadinha. Aí eu mostrei, expliquei para ele, aí ele ficou convencido e deu a ordem para o operador fazer isso. E acabou dentro de um turno que era um operador que era mais experiente, né? Tinha uma boa experiência. Aí quando ele olhou, eu falei assim: pô, mas eu nunca fiz isso, né? Falou pro encarregado que solicitou para ele, o supervisor: eu não estou muito confiante de fazer isso não. Aí o supervisor ligou para mim: Júnior, tem um problema, o rapaz não está querendo fazer porque ele não está seguro, né? Mas ele falou que, veja bem, que ele vai fazer, mas ele ficou aquele meio milindrado. Eu falei: não se preocupe, Ulisses, deixa ele parado aí que eu vou aí conversar. E no meio do caminho eu fui pensando: será que eu vou rever aquilo que eu mandei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí revi aquilo. Quando cheguei lá, eu falei: não, Valdir, não tem problema por causa disso. Até eu falei o nome dele, né? Se ele estiver ouvindo, eu dou um oi aí para ele. Valdir, por causa disso e disso. Aí eu provei tecnicamente que aquilo ali funcionava. Eu falei assim: não, para garantir eu faço com você. E fiz a operação junto com ele. Ele falou assim: não, Júnior, não me leve a mal, eu não quero recusar trabalhar. Eu falei: negativo, você está certo. Se eu fizesse alguma coisa errada ou eu não prestei atenção em uma ordem que eu dei, você iria fazer colocando a sua vida em risco? Ele: não. Então, você está certíssimo. Toda vez que for algo diferente ou até parecido, porém que você detecte alguma negligência, alguma situação que possa colocar a sua vida em risco, você tem que recusar e acabou. Pode ser engenheiro, pode ser quem for que solicitou. Então, aquilo ele se sentiu extremamente confortável, fez a operação, funcionou tudo bem, me agradeceu, né, pediu desculpa. Não é para você pedir desculpa, de jeito nenhum. Agora, agradecer pelo entendimento, ótimo. Então, são nessas situações, e muitas vezes o gestor da empresa tem que fazer uma boa relação com esses empregados, para que eles possam sempre ter essa moeda de troca, né? Entre aquilo que ele está levantando como risco e entre uma possível solução que possa estar representada no ambiente de trabalho.
É isso mesmo. O empregador, ele recebe essa, não vou fazer, mas aí ele já fica de olho, o que que eu posso melhorar, né? É assim que vai Exatamente. conduzindo. O primeiro bloco, a gente está chegando ao final e a gente volta daqui a pouquinho com mais assuntos. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pump você também. E voltamos aqui para o nosso próximo bloco. E uma das notícias que a gente, né, recebeu essa semana foi do frigorífico que foi condenado por trancar trabalhadores em uma câmara fria. É um assunto que está, né, que tá mexendo aí com a segurança do trabalho, com esses acidentes. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto. O Ricardo pode falar um pouquinho desse assunto do frigorífico. Você viu essa matéria? Vi sim, né? Essa é uma matéria que choca, né? Até pela manchete, né? Trabalhadores presos. Eu li a matéria, né? Fui procurar o julgado. Eu não achei que existiu exatamente o caso. O que acontece é que o Ministério Público do Trabalho fiscalizou e viu que no frigorífero não existia uma possibilidade de se abrir a porta das câmeras frias por dentro, né? E nenhum alarme, nem nenhum interfone, nada que um trabalhador, caso a porta fosse fechada, pudesse avisar que estava lá dentro, né? Aí foi feita uma vistoria, eles foram atuados para alterar, fazer algum sistema de prevenção ao acidente, como eu estava dizendo, algo que pudesse evitar que ocorresse esse acidente. Mas 2 anos depois foi feita uma nova vistoria e estava tudo exatamente da mesma forma, né? Aí então foi aplicada uma multa, né, de 50 mil reais, se não me falha a memória. Não foi uma multa para um trabalhador específico porque ocorreu um acidente. Foi uma multa que o Ministério Público do Trabalho aplicou à empresa, né, que recorreu e perdeu no tribunal em São Paulo, porque no tribunal, né, de segundo grau, que entendeu que exatamente a empresa, por não ter feito nada, né, depois de ter sido autuada, né, pelo Ministério Público falando dos riscos que existia naquela operação, né, ela manteve da forma, do mesmo jeito como estava, não mudou nada, mantendo os trabalhadores por 2 anos em um risco muito grande, porque é um risco de morte, né? Quanto tempo será que um trabalhador esquecido que ficasse preso lá, quanto tempo ele resistiria vivo? Né? É um risco muito grande de alguém morrer. Então, essas condenações, principalmente quando é do Ministério Público do Trabalho, né, elas são sempre no intuito de você, educativo, né, de você, o que a gente chama no direito, na teoria do desestímulo. Se entende que com a multa você desestimula a empresa a continuar negligenciando a segurança do trabalho e a saúde do trabalhador.
Porque pagar a multa é caro. Aí a empresa, ao invés de pagar a multa, pode entender que é mais fácil e melhor para todo mundo, para ela, para o trabalhador, para a sociedade, é, investir em segurança, em prevenção de acidente, seja no interfone lá dentro, num alarme, numa tranca por dentro, mas em algum sistema, nesse caso do frigorífero, que evitasse, né, que algum trabalhador pudesse ficar preso lá dentro. O que eles não fizeram, e a condenação é muito justa. É verdade. Tem muitos casos, né, que a empresa, ela sabe que tem o perigo, mas não faz nada. Então, tem que ter uma pessoa para dar uma, né, uma apertada, olha, tá acontecendo tal coisa aqui, né, porque são vidas que você tá lidando. Você tem que ter. Como que será que fica a cabeça desses trabalhadores lá dentro, né, de uma câmera fria ali? Porque a gente não sabe por quanto tempo, né, eles ficaram. Mas deve ser o desespero, porque deve ficar tudo escuro. Por quanto tempo? Além do tudo escuro, se é que é o caso do tudo escuro, a gente tá aqui imaginando, mas assim, A temperatura. a temperatura, né? E sabendo que você não tem a chance de pedir ajuda. Porque você não tem um alarme, você não tem uma campainha, você não tem nada que possa te ajudar. Para pessoas claustrofóbicas, eu imagino que deve ser mais desesperador ainda. Eu não entraria nesse lugar sem antes colocar alguma coisa que travasse a porta, que impedisse essa porta de fechar totalmente, né? Porque é realmente uma situação que pode levar a pessoa ao desespero, ao pânico, e pode levar os trabalhadores e as trabalhadoras desse lugar a desenvolverem diferentes medos, traumas psíquicos, emocionais, porque todos os dias elas estão correndo o iminente risco de ficar presas ali dentro, né? Então, o que cabe à empresa, o que cabe ao empregador, dar para trabalhadores e trabalhadoras condições para que eles desenvolvam o seu trabalho com tranquilidade, cuidando da sua saúde, cuidando do seu bem-estar físico e emocional. Isso não é nenhum benefício para o trabalhador, para a trabalhadora, é mais do que a obrigação e é um investimento para esse empregador também. Veja, se esses trabalhadores desenvolvem pânico ou qualquer outra doença mental, essa empresa também vai arcar com vários prejuízos, a começar pelo afastamento desse funcionário ou destes funcionários. Agora, quanto custaria instalar uma campainha ali dentro? Quanto custa instalar uma trava também interna? Será que não sai mais barato? Precisa chegar a esse ponto. E isso me deixa realmente pensando no quanto esse empregador, esse empreendedor pensa na qualidade de vida dos seus funcionários, né? Porque se ele não investiu em algo que tem um custo tão ínfimo, né? Como será que eles tratam aí seus funcionários e suas funcionárias? O que será que eles pensam a respeito desses trabalhadores que são aqueles e aquelas que trazem o seu lucro, que são a fonte de produção, né? Não só ali, mas trabalhadores e trabalhadoras do país todo que movem a nossa sociedade. Agora, se esses empregadores não pensam em coisas tão simples, que resolveriam de uma maneira tão simples, essa multa saiu barata, né? É verdade, saiu barata. Porque não Ainda mais, custa. ainda mais depois de ter sido intimado uma vez do problema e não ter resolvido, né? Isso é muito grave, Contando. porque às vezes uma empresa pequena pode até não ter um engenheiro de segurança do trabalho, o empregador pode até falar, olha, eu não sabia, eu não percebi o risco que eu estava acarretando.
mas depois de ser intimado pelo Ministério do Trabalho, receber um laudo dizendo, olha, você está colocando os trabalhadores em risco aqui, aí não fazer nada, você não tem mais justificativa, né? Mas aí, Ricardo, também tem aquela coisa. Eu preciso ser da CIPA ou ser engenheiro de segurança do trabalho para saber que uma porta que você só abre por um lado é perigosa? E é perigosa para Nesse todo caso, mundo, inclusive para essa pessoa, porque se ela entra lá para fazer qualquer coisa, ela também corre o risco de ficar presa, gente. Será que, É verdade. né? Por Eu vou favor. até, eu vou É até entrar no meio da história, porque assim, eu não estou defendendo o lado do empregador, principalmente desse lado que está completamente errado, colocando a vida em risco. Pode ver que ele falou de cadeado, né? Como é um frigorífico, são carnes, né? Carnes nobres ou não, então eles usavam essa prática por certo, já tinha problema de roubo. Eu estou falando isso até por experiência, porque a gente controlava uma certa parte da empresa que tinha alimentos, né? E infelizmente tinha esse tipo de problema de roubo, né? Então o pessoal vai lá para poder eliminar, coloca um cadeado e só uma pessoa específica vai lá para poder abrir, que tem um certo domínio e controle ali pela empresa. Porém, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que ver se a gente não está extrapolando e atrapalhando uma situação de segurança da empresa. Perdão, da empresa não, uma situação de segurança das próprias NRs, contra a vida do trabalhador. Então, nesse caso de um frigorífico, é uma situação comum você ter um entra e sai, você ter serviços dentro das câmaras frigoríficas e fora. Então, é um ambiente já insalubre, e dentro desse ambiente insalubre tem um monte de regras que não pode uma pessoa comum ir trabalhar sem passar por alguns treinamentos e sem ter que ter exigências de tempos, né, que é a parte administrativa, e também dos EPIs e EPCs. Então, ela tem que conhecer do risco e tem que estar utilizando. Ó, só para ter uma ideia, normalmente frigorífico, né, que seriam entre câmeras congeladas, aí, a norma reconhece até menos 17 graus, é reconhecido isso como trabalho de câmeras frigoríficas para esse tipo, né, que são carnes processadas aí excessivamente. Então, até menos 17. Então, é de 0 grau a menos 17, são tudo temperaturas negativas. Para ter ideia, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, ele só pode trabalhar nessas câmeras frigoríficas 6 horas e 40 minutos, aqui pela própria NR, perdão, pela própria Fundacentro, né? E tem um embasamento depois para a NR. Porém, não pode ficar direto, você tem que trabalhar em 1 hora e 40 minutos, né? E ficar alternando entre o tempo dentro do ambiente e o tempo de uma recuperação térmica em um local paralelo a menos, né? Então, a pessoa não pode sair do frio negativo e ir para o calor direto. Ela precisa passar por uma antessala. Então, tem todos uns quesitos para poder o quê? Diminuir o aspecto problemático à saúde do ser humano. Porque, assim, é ambiente insalubre, já tem uma propensão de desenvolver algum problema de saúde lá na frente. Agora, esse tipo de situações, né? Aí eu vou pegar aqui até na nossa região. Eu já participei de diversas perícias, né? E até fazendo laudos, que é impressionante. Câmaras frigoríficas e câmaras frias. Como as empresas, principalmente as empresas pequenas aqui, negligenciam. Negligenciam tanto, ela fala assim, é uma entrada de 5 minutos, só vai lá pegar uma carne e sair, né? Eu não vou comprar EPI. Não compra EPI. O trabalhador fica lá e entra na justiça e muitas vezes querem me contratar para poder fazer assistência técnica. E agora, é difícil. Defender o quê? Defender o que está errado, né? Não dá. Aí eu falei, entrega. Quando não, uma última empresa que eu acabei pegando, peguei o laudo para poder fazer. Aí o laudo foi assim, mas cadê os EPIs daqui? Não, gente, não tem EPI. O rapaz se levantou. Tá, mas como assim? O cara tá entrando na câmara fria e não tem EPI? Não, não tem. Ela falou que... Não, liga para ela, fala que ela tem que comprar. Ó, já é um ambiente insalubre. Aí eu liguei para ela, porém ela falou que não vai comprar. Ela paga insalubridade e acabou. Eu falei, não é assim. Não é assim. Olha o problema da saúde do trabalhador. Não é assim. Aí o que eu fiz? Coloquei no laudo, né? Um ambiente insalubre, devido principalmente pela falta do emprego do uso do EPI e obrigatoriedade de fazer uso frequente do EPI. Coloquei lá bem claramente. Então, para a gente ver que tem esse tipo de trabalhador, esse tipo de empresas, né, que tem essas práticas completamente absurdas. Então, nesses casos aí, tem que ter fiscalização, ainda mais nesse caso que foi reiterado, teve a segunda, tem que receber multa, e ainda tem até um outro que ele poderia receber o quê? Poderia ser interditado, né?
a Câmara Frigorífica, o Ministério do Trabalho tinha todo o direito de fazer a interdição daquela câmara enquanto não for resolvido o problema. Então, faz a interdição, ok. Quando você for irregularizar tudo, aí você me chama que eu venho aqui e faço a fiscalização. Isso é algo que está dentro da própria norma da CLT e as normas de segurança que acaba dando embasamento para que o fiscal do trabalho possa fazer isso. E nesses casos tem que ser bem enérgico, né? Isso foi Com até, certeza, tem entre aspas, isso ter acontecido para as empresas, elas terem aquele cuidado, aquela, né? Vamos rever as normas de segurança, tudo na minha empresa, o que que a gente pode melhorar, se está funcionando, né? É verdade. E além dessa, pode ver que foi criado a NR que fala sobre frio, a NR9, é uma NR já antiga. Porém, foi criada uma NR36. Essa NR36 é específica para esse tipo de trabalho de abates, carnes, frigoríficos, né? E eles já deram alguns outros pontos adicionais colocados a pontos de frigorífico. Então, as NRs estão aí, elas estão cada vez mais se atualizando para poder evitar esse tipo. Aí fica um empregador desse querendo negligenciar, acho que tem que receber toda a ação do Estado, da Justiça, no que for necessário para poder proteger a vida do trabalhador. É isso mesmo. Vamos falar rapidinho do próximo assunto, que é aquela transportadora que foi condenada sobre ofensas racistas, né? É impressionante nos tempos de hoje, com tanta, né, a gente falando sempre e isso acontecendo. Fala um pouquinho, Ive. O Pois que você é, acha? o que mais me entristece é que esse caso, o empregado começou a trabalhar nessa empresa em 2013. Em 2015, ele entrou com ação trabalhista, solicitando o cancelamento, né, da obrigatoriedade dele de prestar serviço para esse empregador. É quando o empregado faz a justa causa, né? E na primeira condenação, ele deveria receber uma indenização de 25 mil. E agora, ontem, saiu a declaração de que, embora racismo seja crime, ele recebesse uma indenização de apenas 5 mil reais. Já é estarrecedor a gente vivenciar nos dias atuais ainda casos em que o superior, o supervisor, o dono, seja lá quem for, cometa crime racial. Aliás, qualquer pessoa cometer crime racial deve ser punido com cadeia. Não é apenas com indenização, é indenização e é com cadeia também, porque racismo é crime inafiançável. Injúria racial também é crime inafiançável. Então, dito isso, 5 mil reais é como se quem cometeu o crime tivesse sendo até presenteado, beneficiado, o que por si só já deveria ser reconsiderado, né? Agora, ele, além dessa pessoa, né, era um conferente da transportadora, ter sofrido recorrentes humilhações, xingamentos, insultos, apenas pelo tom da sua pele, a empresa não ter feito nada em relação àquele que o insultava, que fazia isso, como disse, reiteradas vezes, na frente de outros funcionários. Então, assim, todos deveriam ter sido punidos, a empresa, o funcionário superior que fazia isso, e pedagogicamente também, né? 5 mil reais, gente, é sério isso? Que isso ainda é considerado como um benefício que esse trabalhador esteja recebendo? E tantos anos depois, né? Em 2013 ele começou a ser insultado. Vão fazer 10 anos, né? Só absurdos que acontecem, e isso, de novo, fere as legislações, pode levar esse trabalhador a ter sérios problemas emocionais, enfim. Que país é esse que a gente vive? Pois é. Qual a sua visão disso, Ricardo?
É um verdadeiro absurdo, né? Infelizmente, a justiça brasileira, eles têm, na meu ver, uma visão absolutamente equivocada, e contrária à visão mais moderna que se tem nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, né? De que eles entendem que existe uma indústria da indenização, né? Que é uma grande bobagem. É impossível existir a indústria da indenização a não ser que antes dela, que, né, exista alguém dando causa para que essas indenizações possam estar na justiça. Então, ao invés de você, como do Poder Judiciário, ficar sempre querendo, ainda mais nos tribunais, reduzir indenização para 5 mil, para valores que não desestimulam a empresa, o direito moderno, né, o direito que se pratica nos Estados Unidos, você vê se nos Estados Unidos um caso desse teria uma indenização de 5 mil dólares, mas nunca, né, seria um valor muito maior, simplesmente porque quando você tem uma indenização bem maior, a empresa, ela dá um jeito daquilo nunca mais ocorrer. Seja um caso de racismo, seja um caso de acidente, seja um caso de ofensa sexual, como a gente teve, né, na Caixa. Eu sempre lembro de um caso, né, eu vou agora contar a minha idade aqui para vocês, a questão de uns 20 anos atrás, a Fiat lançou um carro no Brasil, que era até um carro bonitinho, para a época, legal, mas ele pegava fogo, ele entrava em combustão espontânea por conta própria, né? Era o Fiat Tipo. E a empresa sabia disso, já tinha laudo, né, que aconteceu algumas vezes, mas ela deixou esse carro vários anos em produção até resolver tirar ele, em razão disso. Mas é um absurdo, porque ela sabia, era um percentual pequeno, lógico, não foram todos os carros que pegaram fogo, mas tiveram mais de 10 casos, né? E a empresa, depois que teve o primeiro, o segundo, o terceiro, ainda manteve alguns anos a produção porque dava lucro. E daí que ele pega fogo sozinho e alguém pode morrer, né, dentro dele, um consumidor seu, né, que você vendeu, alguém que você conquistou. Às vezes até que você está batalhando com outra marca para, né, para conquistar aquele consumidor. Eles não se importavam, simplesmente porque no Brasil a justiça não dá uma indenização compatível com o problema. Se a justiça desse uma indenização americana para a dona Fiat, e ela ganha dinheiro aqui no Brasil para pagar uma indenização americana, não ia quebrar a empresa. Mas eu aposto como que depois do primeiro carro que pegou fogo, não teriam os outros 9. Ela teria tirado esse carro de linha ou corrigido o problema, mas não aconteceria de novo. É o que acontece, infelizmente, nesse caso, né, de racismo, que é um absurdo. E o que a Ivy falou, 5 mil reais depois de quase 10 anos, né, parece quase que é um prêmio para a empresa, não ao contrário. Como é que a empresa vai deixar de fazer isso? Né? Ficou quase de graça. Ela pode manter, se aquele cara, esse que for racista, produzir, a empresa pode manter ele lá e falar 5 mil a cada 10 anos eu pago. Esse cara produz. É um absurdo. A indenização tem que ser muito maior para que a empresa nunca ache isso, que vale a pena manter o cara. Não vale a pena manter o cara que é racista. Né? E sim, pelo menos o tribunal mandou noticiar ao Ministério Público. Ele reduziu a indenização, mas ele mandou noticiar ao Ministério Público porque essa pessoa está praticando um ato racista, deve sim ser processado criminalmente por esse ato. É isso mesmo. Qual a sua visão, Júnior? Eu não vou me estender muito, não. Vou me estender, não, porque é casos absurdos, né? E acho muito mais absurdo. Revoltante. O Ricardo falou muito bem, assim como a Ivy também. E é triste, né? Que é um legislador, um julgador, que é o juiz, né? 5 mil reais, mal paga os penduricários que ele recebe. Ele recebe muito mais de salário, muito mais dos benefícios que ele acaba tendo. Então, é aquilo, né? Sempre você se colocar na pele do outro, né?
Então, as pessoas não... Infelizmente, o nosso judiciário, né, a gente vê diversas coisas, ele fica um pouco distante da realidade brasileira, da realidade do trabalhador brasileiro, e acaba cada vez mais fomentando esse tipo de atitudes grosseiras, absurdas. Tratamos isso até em outros programas, com outras condições de exposições humilhantes, né, ao trabalhador, e muitas vezes vai lá. Hoje, esse tipo de decisão é uma desmotivação às pessoas entrarem contra uma ação trabalhista contra a empresa e contra a pessoa que se sentiu ofendida. Isso é um absurdo, é completamente desconforme tanto a atitude da empresa, né, quanto a atitude de manter ainda esse colaborador e esse supervisor, assim é revoltante da atitude do judiciário, que R$ 25 mil para mim já era pouco. Mas ainda é aceitável. Agora reduzir para 5, isso aí é completamente, não paga nem as custas do processo e nem o que ela recebe lá de penduricários, né? Então é a minha indignação que eu já deixo. Fica sendo vergonhoso duas vezes, né? Pelo fato e pela decisão tomada nesse processo. Olha, o nosso programa ele passou muito rápido e eu vou pedir as considerações finais e as redes sociais para o Ricardo, que a gente já está chegando ao nosso finalzinho do programa. Hoje passou voando, né? O assunto é bom, a gente conversa bastante, né? Então, hoje o programa passou voando. Eu quero dar boa noite para todo mundo, boa noite para o Ive, boa noite para o Júnior, boa noite para você, Andressa, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E falar quem tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma sugestão, pode, se quiser, mandar um e-mail direto para mim, que é meu sobrenome, guimarães.amaral@uol.com.br, ou se quiser me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram ou no Facebook, com o meu nome completo, Ricardo Amaral. Você vai encontrar lá e vai conseguir me seguir. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, foram muito enriquecedoras. Júnior, suas considerações finais e as suas redes sociais. Boa noite, deixo meu boa noite aqui. É um prazer estar participando mais uma vez aí dessa bancada, né, que sempre tem enriquecido cada vez mais de bons conhecimentos, de visões diferentes. Deixo meu boa noite para o Ricardo, Ive, Andressa, né, e todos os ouvintes que estão nos assistindo. Minhas redes sociais é Andy Júnior Gomes, né, meu e-mail é juniorengenheirosT@gmail.com. Quem tiver qualquer dúvida ou qualquer pergunta, vai ser um prazer estar dialogando, estar discutindo alguns assuntos, tá bom? Deixo meu boa noite para todos e até semana que vem. Muito obrigada. E falar aqui com a Ive, suas considerações finais e as suas redes sociais. A Ive hoje está do meu ladinho. Pois é, nem sempre isso acontece, nem sempre é possível, mas vou fazer o esforço de vir mais quintas-feiras aqui. É um prazer sempre estar com essa bancada maravilhosa, Júnior, Ricardo, Andressa. A gente sempre tem um monte de assunto bom para falar, bom no sentido de que a gente está aqui para dar informação e para ajudar as pessoas a pensarem o melhor, sempre no seu ambiente de trabalho, o melhor para si, o melhor para os colegas. Eu sou terapeuta emocional, especialista em relacionamento e no mercado de trabalho a gente precisa pensar bastante nisso e como nos relacionamos com os nossos colegas, não é verdade? Minha rede social, Ive Fávero ou Maná, com H no final, terapias complementares, você me acha. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário, vai lá no direct ou mesmo no meu feed e vai ser um prazer atender a você. A gente se vê semana que vem. Muito obrigada a todos da minha bancada, obrigada a você pela sua participação, pela sua companhia e a gente volta semana que vem.